Estamos aguardando. Estamos aguardando. Olá, bom dia, graça e paz. A bênção do Senhor na vida de cada pessoa que já está entrando. Eu peço a vocês para compartilhar com algumas outras pessoas, amigos, para que possamos ter uma live hoje, Casa de Família. É algo bem interessante o nosso assunto. Quero primeiramente desejar um dia de paz, um dia de bênção, um dia fácil, leve e prático na vida de vocês. Algo extraordinário na casa, na família. Que haja reajuste no meio da família de vocês, que haja suprimento, que haja paz, que haja alegria, que haja vida, que haja esperança, amor. Amém, amados? Então vamos aguardar um pouquinho enquanto vocês mandam os aviãozinhos para as outras pessoas e a gente possa estar junto. Então, enquanto isso, eu quero que você faça uma reflexão sobre a vida, sobre a bondade de Deus para conosco, como Deus tem sido fiel com as nossas vidas, como Deus tem nos abençoado. Às vezes a gente fica tão chateado, revoltado, por coisas que ainda não aconteceram, mas que Deus está na frente do nosso caminho, está nos dando graça para suportar, nos dando graça para continuar a nossa jornada e nos dando sempre oportunidades de vitória. Sabia que Deus conhece a nossa vida do início até o fim? E Ele projetou para nós tempo bom. Quando Ele nos fez, a Bíblia diz que antes de nosso corpo pegar forma, no útero da nossa mãe, éramos apenas uma sementinha. Deus já escreveu nosso livro, nossa história. Mas no decorrer do tempo, onde a gente foi criado, o que a gente ouviu e aprendeu, e conviveu, e nos influenciou, e nos tornou pessoas que perdemos algum rumo, não é? E esses erros que todo mundo tem, isso provocou um desgaste, ou vamos dizer assim, uma mudança de futuro, não é? Com nossas palavras, com o nosso comportamento. E quando Deus viu aquele dano nas nossas vidas, Deus coloca no nosso caminho, na nossa frente, oportunidades de fazer algo por alguém. Porque quando conseguimos fazer algo bom, amenizamos a situação que provocamos vivê-la no amanhã. Se vocês dão para me entender. Se vocês não me entendem, vocês colocam aí que eu tento explicar melhor. Por exemplo, Deus não nos fez para termos uma doença emocional. Mas por causa das coisas que aconteceram, nos levaram a guardar mágoa, ressentimento. Ficamos muito contrariados, criamos hormônios contrários ao nosso corpo, o corpo começou a trabalhar contrário a ele mesmo, então uma futura doença. E quando passarmos por aquela doença, vamos precisar de alguém, vamos precisar de ajuda, não é isso? Então, antecipadamente, Deus nos dá a oportunidade de ajudar outros. E quando a gente ajuda, a gente nem sabe que a gente estamos colocando uma reserva, um crédito na nossa conta. Imagina que Deus maravilhoso, como Deus é bom. Então hoje tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estudar. Então eu quero orar por você nessa hora, orar pela tua família, quero dar um bom dia a todos vocês que estão entrando, Virgínia, Tâmeres, todos vocês que já estão aqui conosco, a bênção do Senhor favorecendo a vida de vocês, a bênção do Senhor ajudando vocês, orientando, conduzindo vocês em toda a verdade, amém? Então, Pai querido, Pai maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade infinita com as nossas vidas. Eu te agradeço porque você é um Deus bom, você é um Deus abençoador. Eu oro por cada família aqui representada, por aquelas que vão ouvir após. Te peço, Senhor, o teu favor, a tua graça, a tua ajuda, a tua alegria, Senhor, na vida de cada pessoa, Pai. Obrigada por essa palavra se tornando clara ao entendimento de cada pessoa e haja mudança no comportamento, Senhor, porque Tu és um Deus bom e abençoador. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus é a verdade e que funciona. Nós temos uma palavra verdadeira e que funciona.
o que precisamos fazer é, quando ouvir essa palavra, nos posicionarmos, entendeu? Nós precisamos de um posicionamento para que essa palavra possa fazer mudança nas nossas vidas, possa nos encontrar por dentro e ter uma aceitação nossa. Nós precisamos aceitar a palavra com verdade e verdade para nós, a ponto de mudarmos a nossa verdade pela verdade que conhecemos da palavra de Deus. Então eu quero ler para vocês, para esse caso de família de hoje, o Salmo 127. A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão de guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que dele enche suas aljavas. Não será envergonhado quando plantear seus inimigos à porta. Então a Bíblia está dizendo aqui que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aí a gente fica pensando, e agora, o que é que eu posso fazer? Então eu não posso fazer nada? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe algo bom no Senhor. Ele nos dá acesso a conversar com Ele. O Senhor edifica a minha casa. Como o Senhor vai edificar a minha casa? Ele vai edificar a minha casa, vai edificar a sua casa através de mim e através de você. Deus, através de você, vai edificar a sua casa. É Deus quem vai edificar. Como assim? As instruções para a edificação da tua casa vai vir dele. As instruções para a edificação da tua casa vai vir de você. Ele vai vir, as instruções dele vai chegar até o teu coração. Então, para isso, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, para a edificação da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Nós vamos precisar ter uma conversa com Deus. Eu não vou nem chamar de oração, porque tem pessoas que têm problemas com oração. Tem pessoas que acham que a oração é para aquelas pessoas que estão com a corda no pescoço para morrer. Mas não, a oração é uma conversa. Então, para a gente saber como que o Senhor vai edificar a minha casa, eu preciso conversar com Ele. Senhor, como que o Senhor vai edificar a minha casa? Quais as ferramentas que o Senhor vai usar? Eu estou aqui para cooperar contigo, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E uma das coisas que vamos cooperar com Deus é uma edificação, uma construção ou uma reconstrução da nossa família. Então a gente precisa de oração, porque quando começamos a orar, gera no nosso coração uma sensibilidade. A sensibilidade de ouvir o que Deus tem para nos dizer. O Senhor mesmo se faz conhecido, o Senhor mesmo se faz entendido por nós. Ele vai nos trazendo orientações, em forma de pensamentos, em forma de lembranças, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembra todas as coisas, em forma de uma força sobrenatural para que possamos colocar em prática aquilo que Ele vai nos instruindo. E uma das coisas que, para aquelas pessoas que querem que o Senhor edifique sua casa, eu quero perguntar a você, você realmente quer construir sua casa? Você realmente quer construir sua família? Você realmente está querendo uma família abençoada? Você está realmente querendo uma mudança de comportamento? Você realmente está querendo viver em família? Porque quando a gente quer viver em família, a gente renuncia a algumas coisas. Por exemplo, você quer comprar um carro. Quando você quer comprar um carro, você renuncia a algumas coisas para juntar dinheiro para comprar o carro ou para pagar as prestações do carro. Foi uma renúncia, né? Você quer viajar esse final de ano, você renuncia a algumas coisas, né? Você renuncia à compra de lençol, de toalha, de árvore de Natal, de bolas, de qualquer coisa, de um jantar, de sair para jantar, porque você está fazendo uma reserva. Porque na sua cabeça, na sua ideia, os seus planejamentos é você passar rompeando em outra cidade, no hotel, no resort, sei lá. Então você faz aquela economia, às vezes o ano inteiro, renunciando coisas porque tem um alvo. Eu pergunto para você, você tem algum alvo? Você quer isso? Você deseja isso? Ou você precisa orar para que Deus lhe dê desejo de viver em família? Porque às vezes a gente quer que a família toda mude, mas a gente não quer mudar.
A gente quer ser aceito, mas a gente não quer aceitar. A gente quer que eles renunciem a algumas coisas por nós, mas nós não queremos renunciar nada. Queremos uma família pronta. E eu quero avisar você que uma família pronta, completa, sem faltar nada, essa família não existe. Não tem família para vender em supermercado, não tem família para vender em shopping, não tem família para vender em lugar nenhum. A família se constrói. Tá certo? Então, quando entramos em oração, a gente vai gerar dentro de Deus, ou deixar gerar sensibilidade. Sensibilidade com o quê? Primeiramente com Deus, para ouvir as instruções de Deus e ceder. Segundo, a gente tem que ser sensibilidade com pessoas que estão do nosso lado. Entenda, ó, do jeito que você tem tanta paciência com os de fora, tenha paciência com os de casa. Do jeito que você é tão educado com as pessoas de fora, seja educado com os de casa. Do jeito que você imagina que tem pessoas que são tão boas para as de fora, que termina sendo ruim para as pessoas de casa. Seu povo é a sua família. Eu quero lhe dizer novamente, seu povo é a sua família. As outras pessoas, elas devem ser amadas, devem ser respeitadas, mas a sua família é a sua responsabilidade. A Bíblia diz que se a gente não cuida dos nossos, somos piores do que aquelas pessoas que não creem em Deus. Quem não sabe cuidar da sua família, não sabe crer, nem crê em Deus. É pior do que as pessoas que não creem em Deus. Tem um comportamento pior, porque ele não sabe nem construir sua casa. Sua família, rapaz, aquela família que Deus te deu, é aquela que vai cuidar de você. Vai cuidar na velhice, vai cuidar na doença, vai cuidar... Porque tem tantas pessoas abandonadas. Eu não quero generalizar, mas a maioria das pessoas que estão abandonadas na velhice é porque abandonou os filhos na juventude. Entendeu? As pessoas muitas pessoas que estão sofrendo hoje sem o apoio da família é porque não soube construir sua família. Então os filhos desprezam, os netos desprezam, a família despreza porque aquela pessoa não teve um comportamento de conquistar durante todo o espaço que viveu. Ele vivia tão bem, talvez seja aquela pessoa que manejava o dinheiro, aquela pessoa ativa, não precisava de ninguém, então não construiu o seu alicerce. Quando chegou os seus momentos de precisar da família, porque a família a gente constrói hoje para usar amanhã. A gente não constrói hoje para usar hoje. Porque hoje você se resolve. Eu quero saber amanhã, né? Tudo aquilo que você está fazendo com seu pai e com sua mãe é o que seus filhos vão fazer com você. Tudo aquilo que você está fazendo com seus filhos é o que eles vão fazer com você amanhã. Entendeu? Então conta-se uma história que um rapaz, ele colocou a mãe dele para comer lá no recantinho da casa, não deixava a mãe sentar na mesa, porque disse que a mãe era velha, que a mãe ficava tossindo, que a mãe fazia isso, aquilo. Então, juntou ele com a esposa e pegou a mãe dele, botou lá no recantinho e dava a comida dela no prato assim, de madeira. E quando foi um dia, ele viu o filhinho dele, aquele filho mimado, aquela família, porque a família dele que ele estava considerando naquele momento era ele, a mulher dele e o filho dele. A mamãe dele estava esperando só que ela morresse, né? Então, quando foi um dia, ele viu o filhinho dele pegando um martelo e um prego e um pedaço de madeira e tentando fazer alguma coisa. Ele, filhinho, meu amor, o que é que você está fazendo? Esse papai está fazendo um coxinho para o senhor comer quando o senhor ficar velhinho. Eu estou fazendo um coxinho igual o coxinho de vovó. Um cantinho, um pratinho de madeira, como de vovó. Estou fazendo para quando o senhor ficar velhinho. Para lhe dar de comer como o senhor está fazendo com a sua mamãe. Entendeu? Então a vida é uma resposta. A vida em família, a gente precisa aprender muito, porque a gente nunca pensa no amanhã. A gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Então a família ela precisa de aceitação, não aceitar o erro, mas aceitar a pessoa. Eu não aceito o erro de ninguém aqui, nem de meus filhos, nem do meu marido, nem mesmo os meus. Agora eu aceito a pessoa, mas eu não aceito o erro. Você passar a mão em cima do erro, você está ajudando aquela pessoa a ficar em piores situações, né? Porque cada um é responsável pelo seu erro, né? O que eu sofro hoje, ou que fulano sofre hoje, ou que meus filhos sofrem hoje, eles não vão responder pelo que eles sofrem, eles vão resolver pelo que eles fazem, né? Então, uma vez o Senhor falou para mim, Marta, você não é responsável pelo que você escuta, você é responsável pelo que você fala. Eu não sou responsável pelo que fazem comigo, eu sou responsável pelo que eu faço com pessoas. Então, qual é a minha conta? É aquilo que eu faço. E olha, ninguém se livra da semente. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém se livra da semente. A semente, ela nasce, entendeu? Aquilo que a gente faz, nasce. Então, vamos ter cuidado, porque nasce, gente. E Jesus Cristo não perdoa os pecados? Perdoa os pecados, mas as consequências do pecado ficam, sabia?
as consequências do pecado, elas não morrem. Elas são recompensas, elas são resultados. Até no céu nós vamos ter resultados. Nós vamos ter recompensa no céu. Nós vamos ter consequência das coisas boas que fizemos. E no inferno também. E aqui na terra também. Então é melhor não fazer. Porque depois que faz, está registrado. Entende? É perdoado. A pessoa vai para o céu se arrepender, se pedir perdão a Deus, vai. Agora as consequências ficam. Imagina, a pessoa vai e acontece a pessoa ter um filho e antes do casamento, vamos dizer assim. Aquele pecado foi perdoado? Foi. Mas o menino morreu? Não. O menino está ali. E aquelas pessoas vão ser responsáveis por aquele ato impensado. Às vezes depois constrói uma família, vai levando seu pacote de recompensa com ele. Entendeu? Vai levando sua carga de responsabilidade pelo erro cometido. Então Deus seria injusto se perdoasse um e tirasse a carga de recompensa e perdoasse o outro e não tirasse a carga de recompensa. Então, qual é o melhor? Se chegar a Deus para evitar fazer. Só faça com alguém o que você quer que faça com você. A Bíblia diz, aquilo que você quer que faça com você, isso você faça com as pessoas. Então, responda a sua mãe como você quer que os seus filhos lhe respondam. Faça com seu pai o que você quer que os seus filhos façam com você. Faça com a sua esposa o que você quer colher amanhã. Entendeu? Às vezes tem pessoas que só precisam ser tiradas da terra para que pessoas recebam da mesma espécie. Porque a Bíblia não diz que é espécie diferente. Então, o que eu devo fazer, meu Deus? Você primeiro se precisa se arrepender, reconquistar, evitar muitas coisas. Nós precisamos evitar a comparação. A comparação é uma coisa muito machucante, entende? Tantas pessoas são danificadas porque os pais comparavam um com o outro. Elogiar um filho e não elogiar o outro. Quantas pessoas com problema de rejeição, quantas pessoas com problema sério emocional, por conta de um entendimento errado, de uma forma de educar errado, de uma maneira errada de tratar os filhos. Então, tomamos cuidado com isso, né? Tomamos muito cuidado, precisamos ter cuidado com as pessoas. Tenha cuidado na forma que você vai se conduzir, porque você está causando uma impressão. Tudo que a gente faz, a gente causa uma impressão. Então Deus está construindo a nossa casa, a nossa família, através de nós. Então as minhas ações têm que ser claras para as pessoas que estão comigo, para não causar um mal entendido. Às vezes tem uma confusão na casa por causa de um mal entendido. As pessoas, elas se tornam pessoas inconfiáveis. Elas se tornam pessoas, por causa das suas ações, pessoas que são inconfiáveis. Então, daqui que você consiga conquistar aquela confiança, confiança é diferente do perdão. O perdão é você lembrar daquele fato e não ter raiva. Mas a confiança, ela não se conquista de um dia para outro. A confiança é uma coisa que tem que ser trabalhada. Uma confiança destruída, para ela voltar ao normal, são anos. Não é de um dia para outro. Entende? Não é de um momento para outro. Às vezes acontece até na igreja. Vou até abrir um parênteses. Acontece na igreja de pessoas dizer que aquela igreja não perdoa ninguém. Porque aquele ministro, aquela ministra de louvor, aquela pessoa que estava na igreja, ela errou e ela já se arrependeu e a igreja não quer aceitar. Não é que a igreja não quer aceitar, gente. A igreja já perdoou. A igreja é misericordiosa. Agora, confiar de novo e deixar a pessoa no mesmo carro, como se nada tivesse acontecido, isso não existe. Porque precisa a pessoa mostrar que realmente a pessoa, ela tem que reconquistar o seu espaço que ela destruiu. Você sobe numa escada completamente saudável no seu corpo, mas se você cai de lá, você precisa passar no hospital, engessar algumas coisas, colocar pratina noutra, passar um tempo de recuperação, às vezes a fisioterapia, para poder começar a andar e correr de novo. Entendeu? Você estava subindo, você caiu. Agora você está naquele processo de se consertar, gente. Não é assim. Não pode cair, levantar-se e começar tudo de novo como se nada tivesse acontecido. Não é dessa forma. Você escapou, você está vivo. Agora você vai reconquistar. Agora você vai se trabalhar. Fisioterapia. Começar tudo de novo até voltar à agilidade. Gente, o pecado é um dano. O pecado é terrível.
O pecado é mortífero. Não se enganem com o diabo. O diabo não, ele faz a pessoa pecar, depois ele fica acusando aquelas pessoas, se aceitar aquela pessoa como se nada tivesse acontecido, e não é assim. Às vezes uma traição na família, isso passa tempo, mas fulano não quer perdoar. Não é que não quer perdoar. A pessoa já perdoou, mas a confiança foi desmanchada, gente. A confiança precisa ser reconquistada. E isso, a outra pessoa que danificou tem que ter o quê? Paciência. Se ele quer continuar ou se ela quer continuar casada, precisa ter paciência, porque aquela confiança foi danificada. Entende? Então precisa o quê? Precisa uma reconquista. Tá certo? Então, sobre esses assuntos, se você está gostando dessa live, ela é importante. Então a família precisa honrar uns aos outros. A família precisa de admiração. A família precisa respeitar limites. A família precisa saber reconquistar os seus espaços que danificou, entendeu? E a família precisa aprender a orar para que não caia em tentação. Jesus disse assim: cuidado para que você não caia em tentação, porque cair em tentação, cair em pecado é uma miséria, é uma tristeza, é uma parada brusca na vida, é um AVC na família. Entende? Existem pecados, existem faltas que são igual a um AVC. Precisa muito tratamento para voltar. Mas volta. E nós precisamos honrar. Se você está sadio no seu relacionamento, continue. Conserve a admiração, conserve a honra, conserve o respeito, conserve a gratidão. Se você não está sadio, vamos aprender a reconquistar. Tem cura. A gente vai evitando algumas coisas para não danificar o que já está danificado. Mas queira salvar a sua família. Porque se o Senhor não entrar nesse meio aí, em vão trabalhos que nele entra. Então busca o Senhor, vai à igreja. Se você estiver em Campina Grande, vai na Mover. Vai ficar aqui no Catolé, na rua Raimundo Manuel Alves de Oliveira, 450. Próximo aqui é o Estrela, o Mercado do Estrela, muito conhecido aqui no Catolé. Você está aqui em Campina Grande. Se você não está em Campina Grande, vai na igreja mais próxima da tua casa, uma igreja que pregue a palavra, entendeu? E aprende, acompanha alguém que trabalha com família. Você não pode guardar toda essa mágoa, toda essa tristeza quieto no canto. Não, aprenda a ter uma pessoa, um líder que você confia. Não conversa as tuas coisas para todo mundo. Não fala a tua vida para a rede social, ela não vai resolver a tua causa. nem a maioria das pessoas que nós estamos conversando também vai resolver. Mas o Senhor resolve e a gente precisa conversar com alguém. Então procura uma pastora ou um pastor, alguém confiável, alguém que trabalha nessa área, alguém experimentado. Não procura aquelas pessoas que não têm experiência nenhuma, porque não sabem não. A unção tem seu lugar, a experiência tem a sua. A junção da experiência e da unção. Lembra, Davi foi ungido bem novinho, mas ele não, na hora que ele foi ungido, ele não teve condição. Ele precisou de mais, ele precisou de bagagem. Ele precisou desenvolver. Ele precisa desenvolver a sabedoria, a inteligência para poder sentar naquela cadeira. Então, procura alguém que já passou por isso, procura alguém que sabe o que é isso, sabe, tem essa vivência, pode te ajudar, pode orar com você. Não pode fazer no teu lugar, mas pode te dar algumas sinalizações e compreender tua dor, que é muito complicado a gente contar uma situação a alguém que nunca sofreu aquela dor, que nunca vivenciou, nunca presenciou. Então, talvez nem saiba realmente assimilar a unção de Deus para canalizar para aquela direção, porque não tem bagagem, entende? Então, essa experiência, ela produz resultado. A Bíblia diz que somos experimentados na palavra, entendeu? A gente tem que transformar a nossa fé em experiência. Como é que se transforma a fé na experiência? É usar aquilo que a gente sabe nos momentos oportunos. Mas quem ainda não passou por momentos oportunos, como que vai experimentar? Né? Então, fica a minha dica, tá bom? Amo vocês, tenham um final de semana abençoado.
Que Deus abençoe tua vida. Que Deus te faça prosperar. Essa live vai ficar salva. Se você puder compartilhar, compartilha para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir. Outras pessoas tenham a oportunidade de aprender alguma coisa boa nesse final de semana. Quem sabe salvamos muitos casamentos, muita família. Reconciliamos muito pais com filho e filho com pais. Papai, você precisa desse teu filho, dá um abraço nele. Talvez essa ignorância toda é a falta de um abraço. Mamãe, você precisa dessa filha. Se Deus te deu, é porque você precisa dela. Entendeu? E filhos, você precisa desses pais. Esposo, você precisa dessa esposa. Talvez agora você ache que não precisa, mas você vai precisar. Marido, mulher, você vai precisar desse marido. Então, vamos aproveitar as pessoas que estão pertinho de nós. Um dia Jesus falou para mim, não deixe, Marta, que as pessoas fiquem tão perto de você que você esqueça que elas estejam ali. Então, não deixe que as pessoas fiquem tão perto de você que você esqueça que elas estão ali. Lembra delas. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê muita paz. Tenha um dia de paz, de bênção. Todos os dias nós estamos nas lives, no Face. E uma novidade para vocês, segunda-feira, se o Senhor nos permitir, nós estaremos no Face e no Instagram, de 9h30, tá certo? Então abençoe o seu irmão com um abraço, com um aperto de mão, com um presente, com um bom dia. Vamos fazer um final de semana alegre para as pessoas que estão nos rodeando. Eu quero abençoar todas as pessoas que nos abençoam, que mantêm esse ministério, que a bênção do Senhor favoreça vocês em tudo e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja o árbitro do teu coração. Deus te abençoe.